A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui em mais um domingo para a nossa celebração e culto ao Senhor na Igreja Batista em Vila São Pedro. Momentos diferentes, difíceis para nós, que gostamos da interação, que gostamos de estar com os irmãos, que gostamos de conversar olho no olho e que gostamos de ter comunhão e desenvolver relacionamentos. É realmente um momento difícil, um momento diferente para todos nós. E por que não dizer também que é um momento que tem gerado muita incerteza, muita ansiedade, em algumas pessoas angústia, em outras pessoas depressão, em outras pessoas existido uma série de sentimentos que muitos sequer conheciam esses sentimentos. E existe no mundo uma suficiência para as pesquisas descobertas. A tecnologia está indo longe ao ponto de quando a gente acredita que já adquiriu alguma coisa que é mais moderna, ela já se tornou obsoleta novamente. Tem um mais moderno ainda na frente. Descobre-se que já lançaram coisas muito mais modernas e você acabou muitas vezes de adquirir alguma coisa que achou que já era o mais moderno do momento. A ciência, a tecnologia, ela deve ocupar um papel importante, sim, mas ela tem se revelado o Deus de muita gente. De muita gente. E aí, eu paro para pensar sobre isso e vejo que a ciência e a tecnologia ela tão preocupada com a velocidade dos lançamentos e dos equipamentos, mas ela não se preocupa com as coisas que são essenciais, emergenciais, prioritárias. Ela não se preocupa com isso. Ela se preocupa em impactar o homem através dos botões, através da voz, através da íris, através de uma série de fatores, mas não se preocupa com as coisas essenciais. Veja quantas pessoas morrem hoje porque tem a falta do quê? De um respirador, de um produto, de um aparelho. Eles não conseguem entender e atender a demanda. E quando consegue, é um valor absurdo. Milhões e milhões e milhões, sem contar o que envolve tudo isso. As prioridades neste país está cada vez mais ficando para terceiro, quarto, quinto plano. Por quê? É a valorização das coisas em relação à valorização das pessoas. As pessoas passam a não ter valor. Só as coisas parecem que têm valor. É um absurdo o momento em que nós vivemos, quando nós temos o mandamento deixado por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Fico olhando para tudo isso e eu observo que isso tem gerado muita ansiedade nas pessoas, tem gerado muita insegurança nas pessoas, tem deixado as pessoas cabisbaixas, preocupadas, não sabendo como vai ser o momento seguinte. Tem muita gente questionando a ação de Deus, questionando o porquê que Deus permite determinadas coisas, o porquê parece que estas coisas vão estar caminhando na frente das coisas de Deus. Muitos olham com ansiedade por causa da falta do sucesso profissional, outros por causa da falta do sucesso financeiro, outras por causa da falta do sucesso na vida conjugal, outros por causa da falta do sucesso na vida familiar. É o medo de continuar a viver e enfrentando situações descontroladas como esta. O homem moderno tem se revelado um gigante na ciência e na tecnologia, mas um nanico na moral, na vida espiritual e na vida relacional.
É incrível como estas coisas têm acontecido com o ser humano no século XXI, mais especificamente. Porque esse foi um processo que veio sendo construído durante toda a história. E hoje nós estamos vendo, na minha maneira de entender, o ápice da falta de moral, da falta de ética, da falta de uma vida espiritual autêntica, da falta de relacionamentos realmente verdadeiros relacionamentos. A ansiedade se dá muitas vezes por excesso de futuro. Ou seja, uma enorme preocupação com o amanhã. Me preocupo demais com o amanhã. Isso vai te gerar ansiedade. Porque o que vai adiantar nós nos preocuparmos com o amanhã, olhando para a nossa realidade do hoje? O que é que nós podemos mudar? O que nós podemos mudar? Jesus, ele nos ensina a não ficarmos ansiosos, principalmente por 3 áreas essenciais. Vamos dar uma olhadinha no texto. Em Mateus 6, de 25 a 34, é que nós vamos compartilhar nesta noite. No 25 diz assim: portanto eu lhes digo, Jesus falando, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. No 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Temos aqui, em Mateus 6, uma direção exata dada por Jesus de como precisamos agir em relação à vida e às situações que somos expostos aqui neste mundo. Jesus nos dá realmente a forma, a exatidão de como nós devemos caminhar e de que maneira nós devemos nos munir de expectativa, de que maneira nós podemos nos munir de ações, de atitudes, de que maneira nós devemos nos comportar. Primeiro, a primeira área essencial da vida que Jesus disse que nós não devemos ficar ansiosos é o quanto ao que comer, é o alimento. Ele diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber. Segundo aspecto, segunda área essencial é a roupa. E ele continua: nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir.
Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeia, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. E a terceira área que Jesus deixa claro é o futuro, as preocupações hoje com o amanhã. É interessante que nós nos preocupamos com o amanhã e nem sabemos se estaremos amanhã aqui. Porque o Deus que escreveu cada dia da minha e da sua história, é Ele quem sabe. É Ele quem vai lá e desliga. Acabou. E é Ele que sabe quanto tempo as coisas vão acontecer ainda. Então, viver se preocupando com o amanhã é deixar de aproveitar o hoje, porque o hoje é presente de Deus. Então, a terceira coisa que Jesus fala, que nós não devemos andar ansiosos, é com o futuro. E ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. Nós precisamos pensar bem claro que a ansiedade só vai dominar a vida de um cristão quando ele der mais vazão aos acontecimentos e então se munir de expectativas futuras, mais do que se deixa dominar por Deus e sua santa palavra. A solução para a ansiedade e para o desequilíbrio da vida está em buscar ou aprimorar a capacidade de entregar tudo a Deus através de Cristo Jesus. Ter a capacidade de entrega. Senhor, eu não consigo dominar nem mesmo hoje. Senhor, eu não consigo dominar absolutamente nada. Eu estou me sentindo ansioso, ansiosa. Eu quero entregar a minha ansiedade ao Senhor. Eu quero entregar a minha angústia ao Senhor. Eu quero entregar a minha depressão ao Senhor. Eu quero entregar as minhas expectativas erradas ao Senhor. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Essa capacidade de entrega vai fazer com que você realmente possa se munir daquilo que você tem na mão de palpável, de real, ainda que aquilo que você tenha de real não seja tão bom. Ainda que aquilo que você tenha de real muitas vezes não te supra do jeito que você gostaria, mas é aquilo que você tem de real. E essa capacidade de entrega, o Senhor está vendo no meu e no seu coração. Salmo 55, no verso 22, diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Justo de justificado. Justificado. Venha a cair. Ele jamais permitirá. Você acredita nisso? Você acredita nisso mesmo? Você acredita que esta é a verdade mesmo? Que o Senhor está falando mesmo? Porque Ele vai fazer isso mesmo? Se você acredita, meu irmão, minha irmã, remova a ansiedade e lance sobre o Senhor. Lance sobre o Senhor. Eu sei que muitos que estão me vendo e ouvindo sabem disso. Eu sei disso. Eu sei que muitos de vocês sabem disso. Porém, saber de maneira intelectual não vai levá-lo à condição de conseguir entregar a Deus. O seu intelecto, ele luta contra as coisas de Deus ainda. Você precisa fazer isso de coração. Isso é uma entrega de coração. Já falei outras vezes, é ficar nu espiritualmente diante de Deus. Quando você mostra para Ele tudo aquilo que você verdadeiramente é. E você entrega
tudo para ele fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, no tempo que ele quiser, para ele dominar da maneira com que ele achar melhor. Isso é de coração. Isso acontece quando você sabe esperar confiadamente e busca sua justiça com perseverança e fé. O apóstolo Pedro, depois de sérias crises emocionais e espirituais em sua vida, ele orienta. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Será que ele sabia o que ele estava falando? Claro. Claro. Porque ele foi o mais ansioso dos ansiosos que caminharam com Jesus. Ele foi precipitado em várias maneiras, em vários momentos, quero dizer, de várias formas. Quando ele chega aqui, ele já tem um histórico enorme construído. E ele fala: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Meu irmão, minha irmã, lance sobre o Senhor todo o seu medo, toda a sua ansiedade, toda a sua dificuldade. Tudo que você tem falado que você precisa para continuar, lance sobre ele. Não se deixe dominar por tudo que está acontecendo aí fora. Tenha como real, como fato. É um fato. Estamos vivendo uma situação, é um fato, é incontestável. No entanto, servimos a um Deus que nenhum dos fatos, nenhuma das formas e nenhuma das situações o abala. E nós podemos nos apegar a este Deus grande, esse Deusão, esse Paizão de amor, e nos agarrarmos a Ele e deixar com que Ele conduza todas as coisas. Fazer a nossa parte? Claro. Fazer a nossa parte. Neste momento em que nós vivemos nessa pandemia, nesse momento que nós vivemos reclusos, neste momento que nós vivemos que não podemos visitar e nem receber visitas, que não podemos sair para fazer as mínimas coisas, que só podemos e devemos sair em questões emergenciais, que não pode de fato esperar. Essa é a nossa parte. Que quando estivermos em uma outra pessoa, devemos colocar uma máscara, devemos higienizar as mãos com álcool, devemos tomar cuidado em todos os momentos. Claro, é a nossa parte. Mas não ficar ansioso, não ficar ansiosa. Lançar sobre Deus toda a ansiedade, com a confiança de que Ele tem cuidado de cada um de nós. A ansiedade se estabelece quando nos afastamos de Deus e começamos a carregar os fardos sozinhos. É por isso. Porque no Salmo 46, no verso 10, na parte A do versículo, diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Calma. Respira. Aquieta-se. Aquieta o coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. E Jesus deixa isso claro em Mateus 6,33. Olha o que ele orienta. Eu poderia dizer até o que ele ordena. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reino de Deus.
e a sua justiça também. Veja o e, a ligação que existe entre uma coisa e outra. E é no mesmo tempo. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ele orienta a fazermos isso. Ele nos ordena a fazermos isso. E olha a promessa que ele nos faz. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você está como os discípulos estavam ali em Mateus 6? Você está preocupado com essas 3 áreas da vida? O alimento, a roupa e o futuro? Você está preocupado do que vai ser da sua vida? De como as coisas vão acontecer? Como será? Como é que nós vamos sair desta pandemia? O que vai acontecer com a empresa onde eu trabalho? O que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com as coisas no modo geral? Jesus dá a saída para nós. Ele dá a saída para nós. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Faça isso. É o que ele quer dizer. Faça isso. E se prepara. E se prepara. Porque tem uma promessa. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Volto a perguntar. Você crê mesmo que Jesus está falando sério? Você crê mesmo que a palavra de Deus é a verdade absoluta para a sua vida? Se você crê isso de verdade, você vai fazer o que Jesus está dizendo para fazer. E vai esperar ele cumprir esta promessa. Porque quando você obedece a um chamado, a uma ordem, a uma direção de Deus, a promessa sempre vem na sequência. E eu não conheço ninguém que de coração tenha obedecido e não tenha sido envolvido pela promessa de Deus na sua vida. Não conheço. Mas volto a frisar, de coração. De atitude eu conheço um monte de gente que faz. De atitude para mostrar que faz. Eu conheço um monte de gente. Mas às vezes a gente olha e fala assim, mas está fazendo tudo direitinho, mas não está acontecendo na vida dele. Você conhece o coração? Deus conhece. Deus conhece o coração. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas: alimento, roupa, futuro. Não há necessidade para aquele que faz o que o Senhor manda, faz de coração. O povo de Deus precisa aprender. Para isso precisa baixar a guarda do saber e se deixar munir da essência da palavra de Deus. Entrega. Entrega. Baixe a sua guarda. E espere. Porque o Senhor vai fazer, porque Ele diz na palavra que vai fazer. A palavra é profética. A palavra é profética. Ela é a verdade. Creia. Tão somente creia nela. Deus é com você, meu irmão, minha irmã. Você é filho e filha dele. Ele te ama como ninguém te ama. E Ele está interessado em atender todas as tuas necessidades
por amor a você. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, juntamente com a justiça de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Que Deus tenha te abençoado nesta noite. Que você tenha sentido o trabalhar dele no teu coração através dessa singela palavra. E eu quero orar com você e por você. Ora comigo agora. Ora comigo. Senhor, muito obrigado por este momento de celebração e culto. Obrigado por esta palavra, Pai querido, que fala ao meu coração, e meu desejo é que tenha falado ao coração dos meus irmãos e irmãs nesta noite também. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas impossibilidades. Temos dificuldade, Pai, de entrega, temos dificuldade de entender, temos dificuldade, Pai amado, de poder esperar no Senhor, temos dificuldade, Pai amado, de poder buscar o Teu reino e a Tua justiça. Temos dificuldade, Senhor. Nos ajuda a perseverar, nos ajuda a esperar, nos ajuda a entender, Pai, de coração, Senhor. Fala com meu irmão, com a minha irmã, nesta noite ainda, Senhor. E ajuda-os, ó Pai querido, neste momento tão difícil que estamos vivendo, Senhor. Pai, supra as necessidades do Teu povo, Senhor. Supra as necessidades do Teu povo. Pai querido, traz paz, traz harmonia, traz a alegria, Senhor amado, para cada um, para cada uma, para cada família da Igreja Batista em Vila São Pedro, Senhor amado. E para cada uma das pessoas que me veem e que me ouve nesta noite. Louvo o Senhor, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de maravilha, e Tu és um Deus de obras prontas. O Senhor não é Deus de obras inacabadas, Tu és Deus de obras prontas. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvo o Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados, não só agora, mas para todo sempre. E quem crê, diz comigo, amém, amém. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Até outra hora.